Olá! Vamos iniciar agora a aula 3, referente ao capítulo 2, Estratégia de Serviços, primeiro estágio do ciclo de vida de serviço do TI. Agora nós veremos o primeiro processo que será cobrado no exame IT Foundation, referente ao estágio Estratégia de Serviço. Então, vamos lá. O primeiro processo referente ao estágio que nós iremos estudar é o gerenciamento do portfólio de serviço. Já entendemos na aula anterior o que vem a ser portfólio de serviço. Agora a gente vai entender como que funciona o processo do portfólio de serviço. Lembrando que para o exame IT Foundation referente à estratégia de serviço, nós precisamos apenas conhecer o propósito, os objetivos e o escopo do processo, de cada processo. Estudaremos 3 processos no estágio de estratégia de serviço. Começaremos então estudando o propósito, os objetivos e o escopo do gerenciamento do portfólio de serviço. Então vamos entender o escopo do processo de gerenciamento do portfólio de serviço. O que faz parte do escopo do processo? Qual é a área de atuação dele? Quais são as fronteiras que vão delimitar da onde que ele começa e até onde ele termina? Bom, o escopo dele é o seguinte: todos os serviços que estão em planejamento, os já em operação e aqueles que foram retirados. É isso. Esse é o escopo do processo. Ele vai se preocupar com todo se o provedor de serviço, né, está conseguindo gerar valor através desses serviços. Mas que serviço? Aqueles que ele planeja entregar, os que já estão sendo entregues e os retirados. Então é por isso que esse processo ele vai registrar, ele vai controlar, né, os investimentos nos serviços e compará-los com os resultados de negócio que são desejados. Tá? Então esse processo ele vai avaliar o valor dos serviços. E isso por todo o seu ciclo de vida. Um serviço ele possui um ciclo de vida. Então esse processo ele vai avaliar o valor desses serviços por todo o ciclo de vida. E comparar se os serviços mais novos, o que os serviços mais novos entregaram de melhor, de mais eficiente, de mais eficaz, em relação àqueles que eles substituíram, ou seja, os retirados, os aposentados. Então é basicamente isso que nós temos que entender sobre o escopo do gerenciamento do portfólio de serviço. O gerenciamento do portfólio de serviço compreende o escopo, compreende todos os serviços que o provedor de serviço planeja entregar, os que já estão sendo entregues e aqueles que foram retirados de operação. Bom, e o propósito do processo? O propósito do gerenciamento do portfólio de serviço é garantir que o provedor de serviços possua o conjunto correto de serviços para que, assim, consiga balancear o que foi investido, né, o investimento que é feito na TI, com a habilidade de atender aos resultados de negócio. Então ele vai registrar os investimentos nos serviços por todo o seu ciclo de vida do serviço e trabalha com outros processos de gerenciamento de serviço. Para quê? Para que ele vai trabalhar com outros processos? Para garantir que os retornos apropriados estejam sendo atingidos. Então é por isso que os serviços, tá? Ele vai garantir que esses serviços estejam claramente definidos, linkados aos objetivos de negócio, ao atingimento desses objetivos de negócio, tá? Garantir que todo o desenho, as atividades de desenho, as atividades de transição, as atividades de operação estejam alinhados, né, ao valor dos serviços. Então é isso com relação ao propósito, para que serve esse processo. Tá? Entendendo isso, que o propósito é possuir esse conjunto de serviços corretos de forma a balancear os investimentos na TI com os resultados de negócio, está tranquilo para o dia do exame. É isso que você tem que saber com relação ao propósito do processo gerenciamento do portfólio de serviço. Vamos aos objetivos do processo. Tá? A gente pode resumir os objetivos em 6 objetivos básicos. Tá? Primeiro deles, o processo vai oferecer, esse processo vai fornecer meios, tá? Mecanismos, para que a organização investigue e decida quais serviços eu vou oferecer. Esse é o primeiro objetivo. Vai oferecer meios, mecanismos, para que a organização fale assim, quais serviços eu vou oferecer.
Isso vai ser baseado em análise, potencial, nível aceitável de risco, o retorno potencial. Né? Tem todo um background de análise por trás para que, enfim, ele consiga responder essa questão. Segundo objetivo, ele vai manter o definitivo portfólio de serviços que ele quer oferecido. O provedor de serviço precisa saber, de uma vez por todas, quais serviços são oferecidos. É lógico, né? Articulando as necessidades de negócio que cada serviço atende, né? Sabendo, né, quais são as necessidades que cada serviço atende, quais são os resultados de negócio que ele suporta. Ele precisa compreender os serviços. Ponto. Terceiro objetivo. A organização ela precisa avaliar como que os serviços habilitam a atingir a sua estratégia. Foi definida já a estratégia, beleza. Esse processo possui como objetivo oferecer um mecanismo para que a organização avalie como que os serviços atingem a essa estratégia que foi realizada. Tá? Além de responder às mudanças nos ambientes internos ou externos. Né? O ambiente sempre muda. Outro objetivo. O provedor de serviço só consegue ser realmente eficaz e eficiente se ele controlar os serviços que são oferecidos. Então, os serviços, esse processo vai oferecer, vai permitir o controle de quais serviços são oferecidos, sob quais condições, qual o nível de investimento. Perceba a área de atuação, os objetivos desse processo, como é que é grande também, é amplo. Vai registrar os investimentos no serviço por todo o seu ciclo de vida. Por quê? Cada serviço tem seu custo. E esse custo precisa ser registrado, precisa ser gerenciado. Tá? Permitindo que a organização ela pare e pense e fale assim, como é que esses serviços estão atendendo a nossa estratégia? Então é por aí. Além, por último, de analisar quais serviços já não se encontram mais na realidade da organização. Esses serviços já não precisam mais estar disponíveis para se tornar aposentados, retirados, obsoletos. Tá? Então, esse processo vai oferecer esses objetivos básicos que você deverá lembrar no dia do seu exame. Bom, agora só completando, repare na imagem o seguinte, aí tem o portfólio de serviços que se desdobra em funil de serviços, catálogo de serviços, e os serviços aposentados, retirados, obsoletos. Tá? O portfólio de serviços faz parte de um sistema, que é o sistema de gerenciamento do conhecimento de serviço. Nós estudaremos esse sistema de gerenciamento do conhecimento de serviço no estágio transição de serviço. Mas por hora, você já entenda o seguinte, esse sistema ele oferece informações específicas sobre ativos de serviço e os investimentos relacionados aos ativos de serviço. Então essas informações irão ajudar, por exemplo, o próximo processo que a gente vai estudar, que é o gerenciamento financeiro para serviços de TI, para alinhar os ativos específicos aos serviços. Tá? Então, o que a gente tem que entender? O portfólio de serviço é parte integrante, é parte do sistema de gerenciamento do conhecimento. Ele fica localizado lá. Beleza? Nos vemos na aula 4.